A melhor estratégia para você viver de dividendos. Acredito que essa é uma estratégia bem legal, porque você consegue receber dinheiro sem precisar ficar vendendo suas ações. A única coisa que você deve fazer é ficar sempre comprando cada vez mais ações, cada vez mais ativos. Então essa estratégia é bacana porque você nunca vai se desfazer de uma ação que você colocou na carteira. Então essa estratégia de dividendos é boa por causa disso, porque você não fica vendendo, não fica operando, não fica se arriscando, fazendo day trade e também não vai se preocupar muito com as quedas das ações, você vai até entender que isso daí é oportunidade. Então essa é a estratégia que eu julgo aqui de extrema importância para aquela pessoa que quer acumular uma aposentadoria, que quer viver de dividendos, que quer ter dinheiro para o futuro. É bem bacana, porque a estratégia que eu vou falar aqui, ela é simples de você entender, mesmo que você não conheça nada de mercado, porque a gente está falando de ações, de empresas, você precisa entender um pouco de empresa. Já te adianto aqui, quando você fala de estratégia de dividendos, a gente sempre vai falar de setor bancário e setor elétrico. Por quê? Porque são os melhores. O setor elétrico, porque às vezes as empresas já estão consolidadas e distribuem 90% do lucro, por exemplo. E os bancos, porque são lucrativos e eles distribuem também os dividendos, que são os lucros. Então a estratégia de você viver de dividendos é muito interessante, principalmente quando a gente se fala aqui de acúmulo de capital, de acúmulo de patrimônio. Então quando você quer viver de dividendos, né, você vai seguir alguns passos. Primeira coisa que você precisa fazer é encontrar os setores que a gente diz de existência eterna. Setores de existência eterna. Como é que a gente vai saber se um setor é de existência eterna? Você pergunta se você está usando isso hoje, se foi usado no passado e será usado no futuro, isso é eterno. Exemplo, energia elétrica. A energia elétrica foi usada no passado? Foi. Ah, Peterson, mas e no tempo do homem das cavernas e do dinossauro? Eles não tinham, porque não tinham descoberto. Mas a partir do momento que inventaram a energia elétrica, começou a ser utilizada e nunca mais parou. Então vai ser utilizada hoje e daqui a 100 anos? Vai. Pode ter alguma mudança? Pode. Pode ser energia solar, pode ser energia eólica, mas vai ser energia. E se você investe numa empresa de energia elétrica, ela já está pensando lá na frente, tá? Porque a gente cita como exemplo aqui a Engie. É uma empresa de energia elétrica que ela não fica só com a energia atual, ela já está vendo novas energias renováveis de fonte limpa, energia eólica, de biomassa, energia solar. Então, é um setor eterno, energia. Então, existe hoje e vai existir para sempre? Sim, com certeza. E aí, dentro desse setor eterno, a gente pergunta o seguinte, tá, eu sei que é um setor eterno, mas qual é o histórico dessa empresa aqui do setor eterno? Será que ela teve lucro no passado? A gente volta e olha. Sim. E será que ela teve lucro nos últimos 5 anos? Sim, tem que ser sim a resposta. Será que ela teve lucro nos últimos 10 anos? Se a empresa for velha, né? Você consegue voltar 10 anos de uma empresa? Sim. Se a resposta é sim, se ela teve lucro nos últimos 10 anos, é um grande indicativo que ela vai continuar sendo lucrativa nos próximos 10 anos. Então, por que não ser sócio dessa empresa? Além de ser lucrativa, né, ela tem que ter distribuído a parte dos lucros através de dividendos. Então aqui a gente volta também lá em pagamento de dividendos. A empresa pagou dividendos? Pagou. Então, legal. É uma empresa lucrativa no setor eterno que paga dividendos. E como é que é a gestão dela? É boa? A gente olha também. A gente olha a gestão, a gente olha os projetos futuros. Por isso que essa estratégia é muito bacana, porque quando você coloca uma ação dessa na carteira, você pode comprar, por exemplo, uma ação por R$35. Taesa, por exemplo. R$35. Tá mais, né? Mas vai que a Taesa caia para R$20. Você deve se preocupar? Se você não quer vender a empresa, você não vai se preocupar. Você vai entender que está em oportunidade, vai continuar comprando ela. Só que agora você consegue comprar mais barato. E você, consequentemente, consegue colocar mais ações na carteira. E você
consequentemente vai receber mais dividendos lá na frente. Porque o preço da ação não tem nada a ver com os dividendos. O que reflete nos dividendos é o lucro da empresa. Então é bom olhar o lucro também, ver se o lucro está evoluindo, se o lucro está evoluindo e os dividendos estão acompanhando os lucros. Então são alguns indicativos que é uma ação de carteira de dividendos. Existe gente que monta uma carteira de dividendos com ações de crescimento, com small caps, com aquelas ações que eles dizem que é oportunidade. Então, é toda uma estratégia. Quem foca na estratégia de dividendos só vai querer colocar basicamente a ação que paga dividendos. Mas nada impede de você ter um outro tipo de estratégia. Então é assim que a gente começa a analisar as empresas. E a gente vai comprando mensalmente, todo mês. Caiu o dinheiro na conta, a gente vai comprando. Caiu os dividendos, a gente vai comprando, até chegar a um ponto em que os dividendos recebidos superam a necessidade de dinheiro para pagar as contas. Quando você atingir isso, que pode demorar às vezes 5, 10, 8 anos, quando atingir isso, que os dividendos já suprem as suas necessidades mensais, você pode parar de trabalhar e viver só com os dividendos. Mas lembrando que os aportes vão ter que continuar acontecendo, porque senão o seu patrimônio diminui, né? Por causa da inflação, que corrói o nosso poder de compra. Se durante o ano passado você precisou, por exemplo, de 70 mil reais para ter uma vida digna durante o ano, para esse ano pode ser que você precise de 80, 90 mil reais, porque a inflação mudou, a inflação subiu. Então você tem que ter em mente que os aportes vão continuar mesmo após você atingir a liberdade financeira. Se você conseguir receber 5 mil de dividendos e você consegue sobreviver com esses 5 mil, então beleza, você atingiu 5 mil, já supre suas contas. Mas tem que continuar aportando até começar a receber 6, 7 mil de dividendos. Por quê? Porque você vai viver com 5 e os 2 você vai continuar aportando para aumentar a quantidade de ativos que vão te gerar renda passiva lá na frente. Essa é uma estratégia muito bacana, que funciona, porque você não precisa ficar fazendo day trade, não precisa ficar esquentando a cabeça, ficar olhando toda hora a bolsa de valores, ficar olhando se a ação está subindo ou se está descendo. Você tem que olhar aquilo que eu falei, é setor eterno, boa governança, com lucro, que paga dividendos, que a gestão é boa. Você vai olhar isso. A ação, com o preço dela, é a que as pessoas estão dispostas a pagar por uma fatia daquela empresa num determinado período. Se você olha o histórico, por exemplo, de Banco do Brasil, você vai ver que a ação subiu e desceu por muitos e muitos tempo. Mas se você volta 10 anos em Banco do Brasil, você vai ver que há 10 anos atrás teve gente que poderia ter comprado a ação por R$8, hoje está 40. Quanto de dinheiro que não ganhou nessa valorização? Mas a pessoa não vende. Por quê? Se vender vai pagar impostos. Se vender a ação vai deixar de receber os dividendos. E o Banco do Brasil anunciou um ótimo pagamento de dividendos que vem pela frente aí. Então, toda hora a gente olha nos sites de notícia, o tipo de notícia que eu estou vendo na minha frente aqui agora, que a chamada é a seguinte: ações de bancos estão baratas. Para quem está à caça de dividendos, retorno esperado alcança 11%. Aí a pessoa fala, puxa vida, retorno esperado de 11%, sendo que a Selic está em 13,75%, eu vou para a Selic. Pode acontecer. Nada contra a Selic, nada contra a renda fixa, mas eu acredito que é para reserva de emergência, né? A gente tem que ter ações na carteira também que superam esses 11%, superam os 13%, superam a inflação, porque a gente está com ideia lá de longuíssimo prazo se tornar sócio dessas empresas. Espero aí que essas dicas de viver de dividendos sejam úteis para você. Se você gostou, deixa um joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos. Sou Peterson Siqueira e nos vemos no próximo vídeo.